Então vamos lá, hoje a ideia é falar como parar de dar desconto, como não dar desconto, da onde que sai essa ideia de desconto aí, principalmente para quem trabalha no comércio, na área de serviços, tem muito isso de desconto. O cliente sempre pede desconto para a gente, ele sempre quer pagar menos. Como que a gente pode sair dessa armadilha e parar de dar desconto? Eu sou avesso a desconto. Desconto é algo que eu não acredito que realmente agrega valor e eu vou contar para vocês por que eu acredito disso, que desconto não dá valor. Não sei se acontece aí na sua empresa, deixa eu pegar aqui o apagador, vou precisar dele. Mas se acontece na sua empresa, do cliente chegar pedindo desconto para você. Você fez a apresentação, disse lá quanto custava e o cliente pede desconto. Quem dá um desconto para o cliente, o que acontece? Esse desconto sai da sua margem. Se você diminui a sua margem de lucro, vai faltar dinheiro em algum lugar. Normalmente vai faltar dinheiro para investimento. E esse investimento eu estou dizendo em capacitação, melhoria do produto e principalmente marketing. Aí se você não tem dinheiro para investir em marketing, você vai continuar atendendo o cliente que está pedindo desconto. E você fica nesse círculo aqui, sem evoluir, sem crescer, sem realmente fazer o que a sua empresa precisa. Você montou uma empresa e não uma ONG, então ela precisa dar lucro. Se você está dando desconto, também tem um outro lado que eu entendo que é ruim. Qual que é esse lado? É que se você deu desconto, na verdade você estava com uma margem maior do que deveria, ou do que podia, percepção do cliente. Eu sentado do outro lado, se eu vou lá e vou comprar essa caneta com você, você fala que custa R$10, e aí você me vende ela por 9, na minha cabeça, 9 você já poderia estar vendendo, você queria me extorquir, você queria pegar mais dinheiro do que valia. E isso é um sentimento ruim para o cliente ter de você. Além daquilo que eu falei, que não dá para investir em marketing. Outro caso, quando você dá desconto para um cliente que pediu e não dá para outro, lá na frente os clientes vão se conversar. E aquele que não recebeu desconto, ele tende, nem sempre, mas ele tende a deixar de comprar de você, porque ele acha que ele foi enganado, ele se sente enganado pela sua empresa. Pô, eu não pedi e aí ele cobrou mais caro de mim? Por que ele cobrou mais caro de mim? Por que eu tenho que pagar mais caro pelas coisas naquela empresa se eu recebi a mesma caneta que o outro amigo lá comprou? Então, desconto é algo realmente terrível. Ele acaba com a margem de lucro da sua empresa, ele vicia vendedor. Se você tem vendedor aí na sua empresa, se você não é o vendedor que eu estou falando aqui, porque a gente fala com dois tipos de pessoas, o empresário e também o vendedor. Se você é um empresário que deixa esse desconto correr solto, você vicia o vendedor no desconto, ele tende a dar o desconto sempre. Elimina esse negócio de desconto. E como que a gente faz para eliminar isso? Vanderlei, não é simples assim, o meu cliente sempre pede, o meu mercado é diferente, porque eu tenho muita concorrência. Então vamos lá, eu vou dizer para você aqui 3 formas práticas de você eliminar o desconto. Uma delas é melhorando a sua oferta. Como que eu melhoro a minha oferta? Bom, a sua oferta ela é realmente diferente das ofertas que tem no mercado? Imagina que você venda apagador, tá? Vou pegar aqui apagador. Então você vende o apagador. O apagador, no ponto de vista didático, ele é uma commodity. Commodity é aquilo que é simples e tem em qualquer lugar. E é do mesmo jeito que vende em todos os locais. Então, se eu comprar esse apagador no Mercado Livre, na Calunga, na lojinha aqui do lado, ele continua sendo um apagador. E aí, quando eu vejo eles todos iguais, todos apagadores, eu tendo a ancorar por preço. E aí eu vou pedir desconto. Quando você consegue, deixa eu abrir aqui que aí vocês conseguem pegar toda a imagem. Isso. Quando vocês conseguem mudar essa percepção aqui do apagador, e como que a gente vai mudar a percepção do apagador? Por exemplo, você pode ser empresa que entrega mais rápido.
e eu preciso de agilidade. Você pode ser a empresa que vende maior volume. Então você não vende um apagador só, você já vende 2, 3 apagadores, um pack. Porque aí no volume, por você vender maior volume, você diminui a sua lucratividade. Mas você justificou que está diminuindo a lucratividade pelo volume, isso não é desconto. Compre mais que você paga menos. Existem várias formas de fazer isso e não soa como desconto, tá legal? Beleza. Outro ponto que você pode melhorar a oferta. Junto com esse apagador, você pode colocar canetas. E aí você está fazendo um upsell, fazendo uma venda adicional aqui no final. E esse upsell porque você está vendendo até mais do que o valor real do produto. O apagador valia aqui R$20, aí você está vendendo com as duas canetas, está vendendo R$30, certo? E aí esse upsell está voltado à lucratividade. É outra forma de você fazer a sua oferta. Outra forma é junto com esse apagador, você dá um bônus, uma vantagem para comprar esse apagador. Então quem utiliza esse apagador aqui, normalmente dá aula. Quem dá aula gostaria do quê? O que você pode oferecer a mais para quem dá aula, para quem tem um quadro como esse? Então você pode dizer lá, um bônus, um DVD, uma apostila virtual de como cuidar melhor do quadro. Esse quadro aqui que eu utilizo. Quem usa esse tipo de apagador tem o quadro. Então você vai dar isso daqui como bônus para a pessoa. Um bônus de como fazer apresentações que encantam. E aí você está agregando valor na sua oferta. Dá para fazer isso com qualquer tipo de produto ou de serviço. Você que vende aí, por exemplo, você tem uma escola de inglês e na escola de inglês lá você tem os alunos que estão querendo aprender inglês. E aí você pode dar um bônus para esses seus alunos e você precisa estudar o que eles querem de bônus para ter um valor percebido para eles maior do que o desconto. Principalmente, você precisa conhecer os seus concorrentes. E aqui é o segundo fato para melhorar a sua oferta. Para melhorar a sua oferta, você precisa saber quais são as outras ofertas que o seu cliente está sendo impactado. Então você precisa conhecer o seu concorrente. O seu concorrente oferece algum bônus? O seu concorrente tem uma questão de proximidade? O seu cliente tem maior relacionamento? O que o seu concorrente tem que você pode oferecer melhor para os seus clientes? Que você pode cobrir. E a cobrir aqui não é brigar por preço, é oferecer algo melhor que ele já tenha no mercado. A sua oferta tem que ser algo acima do que tem do mercado. Ela tem que ser fora de comparação. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você deve ter já ido em hortifruti e lá tem vários tipos de frutas. Dá para comparar melancia e abacaxi? Não dá, porque são frutas diferentes. O abacaxi tem uma característica, a melancia outra. É a mesma forma que o cliente tem que perceber o seu produto, o seu serviço. Ele tem que ser diferente para ele não poder comparar. Se ele conseguir, dentro da cabeça dele, comparar você com o outro, ele vai levar para o mundo que é bom para ele, para o mundo de preço. Quando ele não consegue, quando ele tem dificuldade de comparar as duas oportunidades que ele tem na mão, ele não consegue fazer uma comparação direta. E isso vai dificultar ele querer levar você para brigar por preço. Então, vou pegar aqui um treinamento qualquer aí. Vamos pegar um treinamento do Empretec que o Sebrae faz. Eu fiz esse treinamento lá para o Sebrae também, um treinamento da ONU. Esse treinamento do Empretec
não é um treinamento motivacional, é um treinamento mais focado em características empreendedoras. E existe lá um padrão dessas características dentro do Empretec. Não tem outro treinamento igual a esse. Apesar de ser um treinamento focado para empresários, não existe no mercado um treinamento dessa forma. E por que não existe? Primeiro que ele tem uma certificação da ONU. Ele foi desenvolvido pela ONU e o Sebrae representa aqui no Brasil. Não tem outro. Se não tem outro, existem outros treinamentos para empresários? Sim, existem. Mas outros treinamentos para empresários focados em características desenvolvidas pela ONU, só esse. Aqui você começa a separar, a diferenciar o seu produto dos demais. Por exemplo, tem escola de inglês que promete que em um ano você vai estar falando inglês. Umas são mais focadas na questão da conversação, outras mais focadas na questão da gramática, outras ainda focadas na distribuição do EAD, do ensino à distância, outras que prezam pelo ensino presencial. Isso são formas de você não conseguir comparar. E como você compara algo que é à distância com presencial? Não dá, não tem como você fazer isso. Como que você compara um que é mais focado na conversação do que o outro que é mais focado tecnicamente, na leitura? Não tem como comparar. Quando você não tem quando comparar, você sai da briga de preço. E aí você não precisa dar desconto. Um outro ponto que você pode fazer de diferenciação, além de ver o seu concorrente, é olhar, e aqui é o melhor deles, é olhar no seu cliente. Porque você pode fazer algo exclusivo para o seu cliente. Você pode ter um produto, você pode vender sapatos apenas para mulheres. Tem uma loja em São Paulo que vende aí 37, 38 para mulheres. É bem específico. Tem uma autoescola em São Paulo que é focada apenas a dar aula para mulheres habilitadas que têm medo de dirigir. Aqui você tem uma oferta exclusiva. Existem dezenas, centenas, milhares de autoescolas, mas que dão aulas para mulheres habilitadas que têm medo de dirigir são muito poucas, eu só conheço uma. E se você é único no seu mercado, se você é o número 1, é difícil de você ter concorrentes, certo? E se você é difícil de ter concorrentes, você não precisa brigar por desconto. Você atrai o cliente certo. Tem uma aula de perfil de cliente ideal que eu falo isso aqui. Quem é o seu cliente, né? Então, outra aqui, que você pode diferenciar o seu cliente, tem um bar aqui em São Paulo que ele vende o melhor torresmo. Tem uma outra que é o pastel. Tem praças de alimentação, por exemplo, o Burger King, o pessoal acha muitas vezes, eu falo isso nos treinamentos, que o Burger King não concorre com o Arcos Dourados, o McDonald's. O McDonald's é um produto muito mais focado para criança, para família. O Burger King ele já está focado no jovem, né, que come bastante, que precisa se alimentar menos, que tem muita fome, que quer tomar litros de refrigerante. São diferentes. Aqui está voltado ao seu posicionamento. Você precisa entender do mercado, dos concorrentes, para enxergar a sua oferta de maneira única para um cliente perfeito. Para aquele cliente que você quer atender. Vanderlei, e essa é outra que sempre vem. Por que eu vou fechar tanto o meu mercado se eu tenho possibilidade de vender para tantas outras pessoas? É que quando você fecha o seu mercado, você consegue ser mais assertivo na comunicação. E quando você é assertivo na comunicação, esses clientes sentem a vontade, desperta o desejo dele comprar. Existe muito, não sei se você já reparou, entrou em uma loja que você queria comprar, mas você não quer que o vendedor faça a venda para você. Nós não gostamos de vendedores que façam a venda. Nós gostamos de vendedores que nos auxiliem a comprar.
que desperte o desejo de compra, que sejam bons vendedores, que mostrem diferenciais, que mostrem vantagens, não que fiquem empurrando a venda para a gente. Por isso, quando você entende bem do seu cliente, você consegue montar algo que seja específico para ele. E aqui está o poder maior de parar de dar desconto. É enxergando do ponto de vista do seu cliente o que ele realmente precisa e quer para tomar a decisão. Se você, por exemplo, eu tenho um dentista específico que mexe aqui no meu sorriso. E o que acontece? Já conversando com ele, as pessoas não vão ao dentista, as pessoas não querem uma limpeza, as pessoas não querem tomar uma anestesia, né? Ninguém quer tomar injeção. A gente quer um sorriso saudável, a gente quer um sorriso bonito, a gente quer estar bem na selfie, a gente quer ter um vídeo bacana como esse que eu estou mostrando para você aqui. E estar bem apresentado, estar feliz, estar satisfeito. Ninguém quer uma mordida perfeita. A gente quer comer bem. E é isso que você deve buscar na sua comunicação para sair da briga de preço. Porque quando você oferece o que o cliente quer, ele vai conversar com você sobre o assunto. Não é você que vai empurrar para ele. Tem uma outra empresa de brindes aqui em São Paulo que ela se posicionava como brindes. Até que ela viu que era uma empresa de presentes, de encantar clientes. E aí ela mudou o posicionamento de uma empresa de brinde para encantadora de clientes. Não tem empresa encantadora de clientes. E aí, dentro desse universo, ela conseguiu se destacar, oferecendo produtos e serviços de maneira única, de maneira exclusiva para aquele setor que ela buscou atender. Se você que está vendo esse vídeo aqui, provavelmente sua empresa é da área de comércio ou de serviços. Você não é industrial, porque eu não atendo industriais, eu não busco industriais. Eles até de vez em quando vêm conversar comigo, mas não é o meu público-alvo, não são as pessoas que eu estou indo atrás. E com isso eu consigo ser mais claro, mais assertivo, gastar menos em marketing para atrair as pessoas certas. E quando eu atraio as pessoas certas, ela vem pelos interesses e valores que ela tem e eu tenho e casam, são conectos, fazem sentido para tanto para um quanto para outro. E isso sai da briga de preço. Você precisa entender agora quais são os valores que o seu cliente tem. Eu vou dizer alguns valores que são muito práticas de mercado que podem te ajudar a identificar os valores do seu cliente. Então, por exemplo, um dos valores dos clientes é agilidade, comunidade, status, excelência, lucro, lucratividade, ganância, ambição. Já falei em exclusividade aqui, né? Não falei em exclusividade, falei excelência, exclusividade. Existem centenas dele. Você precisa entender o que o seu cliente quer buscar, o que ele valoriza. Tem cliente que valoriza economia. E esse cliente que valoriza economia, ele vai buscar preço. Mas tem cliente que vai... Olha para a sua roupa aí hoje, olha para o que você está vestido. Você comprou tudo que foi mais barato? Eu tenho certeza que não. O sapato que você tem aí, você deve ter comprado por um outro motivo. O cinto que você comprou, a meia, a calça, todas as peças íntimas que você comprou, o brinco que você está usando, tudo que você comprou teve um motivo. E em alguns momentos você decidiu pela economia, mas em vários outros dele você não decidiu pela economia. Isso mostra que tanto você quanto o seu cliente, há momentos de decisão que você não vai na economia. Você pode ir, por exemplo, na praticidade, na proximidade. Tudo isso é forma no relacionamento. Eu já comprei algumas coisas mais caras por ter maior relacionamento com aquele vendedor, com aquela empresa, por exemplo.
por ter maior proximidade, tá mais próximo da minha casa. Isso me deu praticidade, me deu agilidade, fez eu ganhar tempo. Então, o cliente sempre quer ganhar alguma coisa, ele quer ganhar tempo, ele quer ganhar mais atenção. Tem locais, por exemplo, onde eu corto o meu cabelo, né? Eu tenho cabelo ainda, apesar de parecer que eu sou carecão, mas naquele local, quando eu vou cortar o cabelo, eu quero atenção, eu quero ir lá para conversar. Então tem um snooker lá que a gente vai jogar e passar um tempo e bater um papo. Vai alguns empresários também lá e a gente conversa sobre a questão econômica da cidade, política. Então ali eu não vou lá para cortar cabelo, eu vou lá para fazer relacionamento. Então eu estou querendo aquela comunidade que está lá. É isso que você precisa perceber que o seu produto ou o seu serviço traz para o seu cliente. Quando você entender isso, você não briga mais por preço, porque você vai oferecer exatamente o que o seu cliente está procurando. Antes disso, você vai brigar por preço, porque você vai oferecer o que está todo mundo oferecendo, o que a gente chama de commodity. Todo mundo está oferecendo a mesma coisa. E principalmente quando você está oferecendo, fica difícil de visualizar ou de tangibilizar. Por exemplo, se você está oferecendo algo que, o meu produto te dá, você vai conseguir melhores resultados. Você precisa entender o que são melhores resultados, no ponto de vista do seu cliente. Melhor resultado pode melhorar 1%, já é melhor do que estava lá. Pode melhorar R$1, já é melhor do que estava antes. Então você precisa tangibilizar quando você fala melhores resultados, alta performance, melhor performance, mudar, colocar um número nisso, porque aí você sai do senso comum. Eu vejo apresentações, os grupos que eu participo de networking, onde, por exemplo, tem 3 empresas do mesmo segmento e elas têm que se apresentar em uma rodada de negócios. Vou pegar aqui um exemplo claro, que são os contadores. Eu já participei de evento que tinham 4 contadores que eles não conseguiram apresentar de maneira diferente. Então, o primeiro levantou e falou assim, tem uma empresa contábil, a gente abre e fecha a empresa e faz as contribuições acessórias lá, os termos técnicos que ele utilizava, que eu nem me lembro muito bem qual era, para você ter uma ideia. E tinham 4, e os 4 foram muito nesse mesmo caminho, dizendo o que eles fazem tecnicamente. Mas, a verdade, o que o cliente busca quando está indo atrás de um serviço contábil, por exemplo, é segurança, é praticidade, é agilidade na resposta. E se eles tivessem colocado a linguajar deles de forma no que o cliente estava querendo de resposta, eles teriam ali muitas pessoas para conversar. Porém, quando eles foram para a parte técnica, que é a parte comum, todo mundo foi conversar com eles. Mas qual era a questão dali? Preço. Porque eles queriam baixar o preço em relação ao contador que eles tinham. Porque contador todo mundo sabe o que é. O que entrega ali mais ou menos e quanto que tá. Fica fácil de comparar. Você sabe quanto custa um implante, você sabe quanto custa um carro 1.0, você sabe quanto custa uma caneta, você sabe quanto custa um quadro. Agora você não sabe me dizer quanto custa uma boa apresentação. Uma apresentação que faz as pessoas olharem para você. Isso é difícil de tangibilizar. Então, se eu falar para você que você tem um treinamento para participar, onde que lá nesse treinamento você vai entender como se apresentar melhor, se destacar no meio da multidão, na hora que você estiver falando sobre a sua empresa, e como que você vai medir isso? Antes, quanto era a sua apresentação, quantas pessoas falavam com você, e depois, quantas pessoas vinham falar com você. Simples assim, eu dou tangibilidade para o que está acontecendo. Isso no ponto de vista do cliente. Então, se você quer parar de dar desconto, você precisa entender o que o seu cliente quer. E para saber disso, você precisa conversar mais com o seu cliente. Fique mais próximo. Ouça o que o seu cliente tem a falar. Eu canso de ver empresas que não têm relacionamento com o cliente depois que vende. E é muito mais simples vender para o cliente que está na base do que atrair novos clientes. Atrair novos clientes é muito caro. Você vai ter o custo de aquisição de clientes. Custo de aquisição de clientes é quanto você investe em marketing para atrair novos clientes. Isso vai piorar a sua oferta, porque você vai ter que ter investimento. Quando você aporta investimento, você tende a ter um produto mais caro. O seu produto precisa ser enxergado pelo cliente como algo completamente diferente
do que ele tem no mercado. Se ele enxerga o seu produto como algo diferente e que atende às necessidades e principalmente desejos, você acionou a válvula certinha para que ele pare de levar você para a briga de preço, pare de pedir desconto. Porque quando ele tem o desejo de compra, você não pede desconto. Você quer comprar. Você se sente na vontade de tomar a decisão. É diferente quando você vê outras empresas, outros negócios, que eles não querem, você não quer comprar, você não tem desejo. Vou pegar um caso clássico. Muitas vezes você está passando ali na praça de alimentação e tem lá vários tipos de comidas. Mas tem lá uma onde que o garçom está ali, o garçom não, o mestre, né? O maître, que é a pessoa que atende ali, está ali falando para você de como que a picanha é servida, como ela vem no ponto, suculenta, e que ela é servida com uma porção de salada, e essas saladas são orgânicas, que é de uma produção próxima dali, e aí ele tem uma foto dessa produção. Então ele vai te despertando um desejo de querer saber como que é aquela hortaliça, de como que é o sabor daquilo. E por mais que você tenha um bom pitch de vendas que atraia várias pessoas, você precisa saber qual é a pessoa que quer realmente picanha com salada. Não adianta nada você oferecer isso para uma pessoa que não come carne, por exemplo. Ela não vai querer, porque muitas vezes o vegano, né, que é o extremista aí, ele não gosta nem de locais que vendem carne, por mais que sejam cozinhas separadas. Então, se você não sabe o que o seu cliente quer, você não consegue fazer uma apresentação onde você fique realmente diferente e que outra, brilhe no ponto de vista dele. Por isso que o perfil de cliente, tem um vídeo falando de perfil de cliente ideal, você precisa procurar ele aqui no YouTube, por isso que o perfil de cliente é tão importante, porque a partir dele você consegue enxergar como se destacar de todos os seus concorrentes, porque você está no ponto de vista do seu cliente, atraindo a pessoa certa para atender os desejos dela. Os desejos do seu cliente são fundamentais. Um outro ponto que é bacana, que muitas pessoas são os medos. Os medos dos seus clientes, que algumas pessoas chamam de dores. As dores. Então, se o cliente tem medo de perder dinheiro, se ele tem dor de cabeça porque não consegue dormir, ele perde o sono porque ele tem medo de não sobrar dinheiro para eles pagar as contas. Então, é algo que você pode, se o seu produto, o seu serviço faz isso, você pode utilizar os medos e as dores dos seus clientes. Eu prefiro utilizar o desejo. O desejo desperta mais a vontade de comprar do que o medo. Aqui é que você está agindo pela coação, né? O medo, você vai quebrar sua empresa, você vai perder seus funcionários, você vai voltar a trabalhar no CLT. Isso é outro tipo de medos que as pessoas têm. Você vai perder a oportunidade por não falar inglês, você não vai ser promovido por não falar inglês. Existem empresas que atuam nesse segmento dos medos e das dores. Eu prefiro atuar na área dos desejos, da conquista, da liberdade, de bater meta, de ir para cima, da ação. Mas existem mercados, depende do tipo de cliente que você quer atrair. Mas se você atrai os clientes por esses sentimentos, e aqui está a palavra-chave do vídeo, se você quer sair da briga de preço, você precisa despertar sentimentos no seu cliente. Sentimentos. Meu coraçãozinho ficou terrível, mas são sentimentos. Se você despertar sentimentos nos seus clientes, você vai conseguir parar de brigar por preço, você vai eliminar os descontos na sua empresa a partir do momento que você parou de focar no produto, na característica, e está focando sim nos sentimentos que o seu cliente tem, no que ele vai poder alcançar, no que ele vai poder resolver de problemas ao adquirir o seu produto, o seu serviço na sua empresa ou com seus afiliados aí. Beleza? Então, esse vídeo é para isso, para você parar de dar desconto e entender como pode se diferenciar no seu mercado.